E o outro pré-socráticos, né, que geralmente aparece, vai ser um discípulo muito interessante de Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, claramente ele teve, né, muitos estudantes, alunos, né, discípulos, e tem um que foi muito renomado, né, que inclusive vai ter essa ousadia, né, essa capacidade, né, intelectual de poder discordar, né, com seu mestre sobre a natureza desse princípio, né, cósmico, por assim dizer. Então, esse cara aqui, a gente chama ele de Anaximandro de Mileto, né, um cara que também é muito interessante, chamá-lo aqui para conversa, né, como eu disse já, ele foi discípulo de Tales de Mileto, né, e o seu sucessor na escola de Mileto, ele nasceu por volta do ano 610, antes da Era Comum, ele foi um dos pensadores mais ousados da filosofia antiga, conta-se a história, pois embora tenha herdado de Tales a busca pelo princípio originário das coisas, ele vai fazer uma coisa muito diferente de Tales de Mileto, né? Ele vai discordar inicialmente do seu mestre, e ele vai desenvolver uma outra coisa. Então, para Anaxímandro, a origem de tudo não poderia ser uma substância concreta e fundamentalmente determinada como a água. A água ela é uma substância concreta e, portanto, determinada. Então, ele fala que se a água fosse o princípio de tudo, como explicaria, por exemplo, o surgimento do seu contrário? Qual seria esse o seu contrário? Seria o fogo. De onde o fogo surge se a água, por exemplo, vai ser a causa material para todas as coisas? Né? Esse vai ser o grande questionamento de Anaxímago, por essa razão, ele propôs uma ideia mais abstrata e filosófica, né? O princípio de todas as coisas, ele chama de apeiron, né? Para Anaxímago, o princípio de todas as coisas não é a água. O princípio de todas as coisas vai ser o apeiron. O que vai ser esse apeiron que Anaxímago ele está invocando aqui para esse debate e, consequentemente, essa discordância com seu grande mestre? Apeiron vai ser o ilimitado, o indefinido, o infinito. Não é a água, não é o ar, nem o fogo, nem qualquer substância determinada. O apeiron, ele é indeterminado, trata-se de uma realidade eterna, imortal e indeterminada, do qual todas as coisas surgem, para a qual todas, consequentemente e por conclusão lógica, vão retornar. Então, o apeiron, segundo o Anaxímandro, ela não tem nem fim, ela não tem começo, ele é o fundamento último de toda a realidade. Para esse filósofo aqui que a gente está agora analisando, Anaxímandro, ele acredita que o mundo ele surge por meio da separação e do conflito entre opostos, como quente, frio, seco e úmido. Para ele, tudo aquilo que existe nasce, desenvolve-se e perece, né, nesse movimento constante de oposição e equilíbrio, de alguma forma. Então, a realidade, para Anaxímandro, ela vai ser marcada por uma geração e distribuição contínua, né? É uma cadeia de continuidade. E ele também, né, ele vai ser notável nesse período por suas contribuições, né, contribuições não, assim, muitos teóricos, né, muitos autores vão considerar contribuições adicionais. Eu acho que foram fundamentais que de alguma forma acabaram influenciando muito a filosofia de Anaxímenes, né? Por exemplo, ele vai ser notável em astronomia e geografia. Ele vai ser também considerado um dos primeiros gregos a elaborar um mapa do mundo e a utilizar o relógio solar, né? São contribuições que são muito interessantes. Além disso, né, também conta-se que Anaxímago ele sugeriu que a vida teria surgido da água e evoluído gradualmente, né? A ideia de que muitos consideram uma antecipação remota das teorias evolucionistas, né, que nós temos hoje e conhecemos, né? Ele também já chegava a acreditar assim. Pessoal, tem um negócio muito chato na filosofia que, assim, os caras da filologia podem aparecer aqui nos comentários, tá? Eu não sou muito bom com filologia, não, mas vamos lá no processo, né? Temos ainda coisas para aprender. Assim, cada texto, né, desses pré-socráticos, eles são fragmentos, né? São fragmentos que a gente dá crédito porque, pronto, né? Existe um cânone filosófico ocidental, né, que considera esses fragmentos de alguma forma confiáveis, né? Mas se a gente questiona as causas, né? A gente, sim, não vê tanta confiabilidade nesses fragmentos, né? Mas a gente estuda porque o cânone filosófico ocidental, né, considera esses fragmentos, né, de Tales, Anaxímago como fragmentos confiáveis e, portanto, através desses fragmentos nós temos contato, né, com a filosofia pré-socrática. Então, vão se acostumando, tá, com essa briga aí. Então, bom, pessoal, qual foi o principal contributo de Anaxímago nesse processo todo, né? Seu principal contributo ou contribuição à filosofia foi de afirmar que a origem de tudo não é uma matéria concreta, mas um princípio abstrato e infinito que ele chama de Rapeiron.